presença de Deus, para que juntos nós adorar ao Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do irmão Diego Pacheco. Deus abençoe sua vida, o seu ministério, a sua família. E ele me ligou, acho que foi ontem de noite. Glórias a Deus. E por casualidade a gente não tinha agenda no dia de hoje, apesar de quase todos os fins de semana consecutivos, alguns dias de semana também está ministrando a palavra de Deus. E quando acontece essas casualidades de ligar um dia antes, eu não tenho compromisso, é porque eu penso no meu coração, Deus tem algum propósito para esse lugar nessa noite. Glória a Deus. E Deus tem algo muito forte para nós nesse lugar. Aleluia! 1 Crônicas, no capítulo 4, no versículo 10. Vamos estar lendo o texto da palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do Ezequiel, que é nosso amigo de longas datas, de muitos anos, já compartilhamos muita experiência nessa caminhada, né, Ezequiel? A gente poderia dar bastante risada, sentar e conversar e contar muitas experiências, porque a gente viveu uma parte da nossa juventude juntos, fazendo a obra de Deus, já choramos juntos quando nós éramos jovens, já oramos juntos, já compartilhamos das nossas experiências, e os anos se passam, cada um recebe um ministério, uma vocação e uma chamada de Deus. Cada um trilha um caminho, mas as memórias, as lembranças boas sempre ficam em nossa mente e a gente sempre fica lembrando. E melhor ainda quando a gente consegue rever as famílias de amigos e ver eles bem na presença de Deus, ver eles pastoreando, outros que nos vê também quando era jovem, vem nos pregando, fazendo algo de ver que a misericórdia do Senhor nos alcançou. 1 Crônicas, capítulo 4. E no versículo 10, eu quero anunciar aos irmãos que nós temos ali nosso canal no YouTube, todas as nossas mensagens estão ali, mais de 100 e poucas mensagens ministradas, filmadas do início ao fim, muitas mensagens ministradas aqui no campo de Canoas, no Cruzado e Campanha, e Deus tem sido bom para com nossas vidas mesmo, tem sido bom. E a maioria das mensagens também vão para o nosso canal e no Facebook, se os irmãos quiserem nos acompanhar. A mensagem que eu preguei, a última vez que eu ministrei aqui, está lá no nosso canal, se os irmãos quiserem procurar lá. Eu me lembro que eu preguei sobre crise em Belém de Judá. A maior crise que houve em Belém de Judá não foi só pela falta de pão, mas pela falta da presença de Deus. Procure lá, você vai achar. Essa mensagem está sendo filmada, também vai estar lá. Né? Não é live, esses negócios que eles fazem aí, é até bom, mas sem editar, sem nada, a câmera balança para um lado, ninguém entende nada, a câmera filma direitinho, o som fica perfeito e você vai conseguir ver algo de qualidade e aprender, não só ouvir, ser edificado, mas aprender muitos tópicos importantes que a gente ressalta enquanto está pregando. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, que nos diz assim: porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo e meus termos amplicares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Pode tomar assento. Glória a Deus. Pode oferecer a Deus o teu culto nessa noite. Do jeito que você sentir nessa noite agora. Se quiser ficar em silêncio, adorar, chorar, sinta-se à vontade. Eu sempre aprendi, eu tenho aprendido nessa caminhada que o avivamento ele virá sempre através da pregação da palavra de Deus. É verdade. Né? Meus irmãos, o texto que eu acabara de ler aqui, na verdade, é conhecido de todos os leitores, principalmente dos pregadores da palavra de Deus. Aqueles que não têm hábito de ler a Bíblia ou manusear as escrituras da palavra de Deus, principalmente dentro da genealogia, nem conhece a história de Jabes. Por que não conhece a história? Porque, na verdade, o texto que eu acabara aqui de ler, ele não dá muita informação sobre a vida desse jovem, por que não dizer desse adolescente quando veio nascer. Quando nós lemos esse texto de capítulo 4, versículo 9 e 10, nós vamos ver em duas passagens na Bíblia Sagrada, principalmente Crônicas, capítulo 4, versículo 9, nós vamos ver o texto dizendo que esse menino nasce causador em sua mãe. Então está falando de quando ele vai nascer, e vai dizer depois de grande, o menino cresceu, ele foi bem sucedido, porque ele fez algo que mudou a história dele. Depois eu vou trazer a revelação para os irmãos. Mas para que nós entendamos e conseguimos extrair algo dentro do capítulo 4, versículo 9 e 10, tem que estudar muito a fundo para extrair algo, porque se nós ler o Antigo Testamento, o livro Pentateuco, como o Novo Testamento, as cartas paulinas, os evangelhos sinóticos, Apocalipse, livro de João, e segundo escreveu o amado João, nós não vamos encontrar nenhum versículo, nenhum capítulo mais
falando sobre Jabes. Alguns aqui já conhecem talvez essa história, mas faz-se importante ressaltar alguma coisa aqui, para que nós não só pregamos, ouvimos, mas aprendemos algo mais importante aqui dentro sobre Jabes e sobre essa história que é tão linda, que vai se identificar com a tua vida nessa noite, amém? Meus irmãos, para nós entender um pouco é necessário voltar ao Antigo Testamento e entender por que esse jovem está inserido aqui nas crônicas. Cronista é quando começa a relatar a história da genealogia, como ele começa a escrever, e antes de escrever, vamos voltar mais atrás, por causa da desobediência moral, social e espiritual do povo do Antigo Testamento. Vocês conhecem a história. O povo foi, muitas vezes, eles ouviram a voz de Deus através de muitos profetas. Profetas maiores, profetas menores, e muitos outros profetas que Deus levantaram no Antigo Testamento, repreendendo, chamando a atenção deles para que se voltasse ao Senhor. E você sabe que tudo o que acontece na nossa vida, pastor Ezequias, são consequência ou tem alguma ligação com o nosso passado. A psicologia diz que a nossa geração, elas vivem daquilo que eles foram no passado. Mas eu discordo com uma coisa: quando nós se voltamos para Deus, Deus faz todas as coisas novas. Mas a Bíblia diz também lá em Êxodo, diz assim, que eu, Senhor, visita a maldade do pecado aos pais e aos filhos. Perceba que quando se fala sobre isso, dá para se dizer sobre maldição hereditária. Pregador, é possível viver em cima de uma raiz de maldição hereditária? Sim, é possível. Mesmo estando na presença de Deus, é possível. Mas Deus não quebra, Deus quebra. Deus não desfaz, Deus desfaz. Só que tem coisas que precisam ser ministradas por mão de homem de Deus para que Deus desfaça. Se nós olhar para o Antigo Testamento, nós vamos ver muitas pessoas aqui que viveram em cima de princípios, viveram futuro, ou começaram a viver situações de maldições hereditárias. Mas como tu afirma isso, pregador? Você vai ver muitas gerações no Antigo Testamento, principalmente na genealogia aqui, que acabaram vivendo um futuro de desgraça e derrota por causa de pais que feriram o princípio da palavra de Deus. E quando nós olhamos para a história e a vida desse jovem aqui, que vai se destacar, e o cronista faz menção de escreveram em capítulo 4, versículo 2 versículos, vai relatar como esse jovem pôde se sobressair nessa situação. Mas que situação é essa? Tu pode perguntar para mim. Esse povo que está vindo aqui agora para ser escrito e lembrar da identidade deles, é um povo que está vindo cativeiro da Babilônia, muitas vezes por desobediência à palavra de Deus. Nero e muitos outros perseguiram. E deixa eu dizer uma coisa para você: todas as vezes que era invadida a cidade de Jerusalém, você tem sido da casa de Deus, era roubado, dali era tirado, os muros eram derribados, milhares eram mortos, segundo Flávio José, quando havia guerra. Nós, quando vemos no filme, até no estudo bíblico, nós entendemos que não são muita gente, o povo não é tão grande as que morrem nessas batalhas, mas eram milhares de milhares que morreram todas as vezes que Jerusalém era saqueada. Agora esse povo vai para o cativeiro, e na vida deles, nós entendemos que eles estão voltando para Jerusalém. E quem ficou em Jerusalém, que nem todos iam para o cativeiro, nem todos eram levados cativo, entendiam que agora aqueles que estão voltando do cativeiro estão vindo para competir socialmente, estão vindo para competir, na verdade, por algo que nem havia. A fome era esplêndida. Até os utensílios da casa de Deus eram roubados. Não havia mais sacrifício e nem sacerdote para oferecer sacrifício. Então, como viver dias de felicidade e voltar para Sião cantando um cântico de Sião, se tudo o que ele esperava e aguardava eles era uma esplêndida miséria? O cronista vê que há uma necessidade de registrar a identidade daqueles que haviam se perdido, lembrando das tribos em qual eles vinham, da tribo de Davi e muitas outras tribos que vocês conhecem. Meus irmãos, o cronista vai encontrar no meio dessa situação de devastação espiritual e de muita miséria, a autoestima do povo estava para baixo. Ele vai encontrar um jovem chamado Jabes, que aqui está inserido nas crônicas, e ele que vai começar a relatar. Há 40 nomes antes de chegar esse Jabes aqui. E nós vamos ver nesses capítulo 4, versículo 2, dentro desses 2 versículos, o cronista registrar agora dizendo: e Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Mas vamos entender um pouquinho também do nome de Jabes.
Nós sabemos que no bojo dos hebreus, no Antigo Testamento, o nome era dado à criança devido à circunstância, o momento que essa pessoa nasce ou está vivendo. Era muito valorizado o momento, especialmente quando era dado o nome à criança, e principalmente dava-se o nome devido a alguma coisa que estava acontecendo, ou algum momento de alegria ou de dor. Se estivesse vivendo um momento de dor, então era dado o nome, lembrando aquela dor. Se era um momento de alegria, então logo era dado o nome, lembrando o momento de alegria. Vamos lembrar, meus irmãos, do sacerdote Eli. O sacerdote agora está morrendo, os seus 2 filhos já estão mortos, a mãe está dando à luz. Alguém pergunta para a mulher: diga logo o nome do menino, para que nós demos um nome para ele. Olha que situação, ele diz aqui: o vô está morrendo, os 2 filhos estão morrendo, uma criança está nascendo, a mãe está quase morta, e alguém logo grita: diga logo o nome do menino, para que nós identificamos o nome para ele. E ela disse: o nome dele será Icabô. Agora preste atenção, o significado de Icabô quer dizer foi-se a glória de Deus. Perceba que na tradução judaica e no bojo do hebreu, o nome significava, simbolizava algo, estava mostrando que algo ruim ou de bom estava acontecendo. Então fica esse menino com o nome de Icabô, que significa foi-se a glória de Deus. Para Jabes a mesma coisa, a tradução para o nome de Jabes é aquele que causador, ou por que não dizer causador de sofrimento. Mas no meio dessa situação, no meio dessa história, alguém vai se destacar. Eu descubro uma coisa quando eu olho para as passagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento: Deus nunca precisou de circunstância favorável em nossa vida, no povo de Israel, para fazer algo grande ou fazer um grande milagre. Deus nunca precisou fazer algo lindo, maravilhoso em circunstância favorável, pelo contrário. É por isso que a Bíblia diz que Deus usa as coisas que não são para as confundir as que não são. Há centenas de referências bíblicas de homens, na Bíblia no Antigo Testamento, de homens que sobressaíram na história, principalmente Jabes, tendo o nome desse. Perceba uma coisa: uma criança quando nasce não tem o poder de decisão e decidir, Ezequias, qual nome será dado a ele. Agora a Bíblia apenas dá um relato que Jabes fez o que? Orou ao Senhor, invocou ao Senhor. Mas pense comigo, antes dele chegar numa idade avançada, e a Bíblia dizer que ele foi o mais ilustre que todos seus irmãos. Peraí, quer dizer que ele tinha mais irmãos? Ele tinha outros irmãos, segundo a Bíblia está dizendo que ele foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. Mas antes de chegar nessa realidade, caminhamos um pouco na história. Imagina uma criança nos dias de hoje sofrendo bullying no colégio, a zombaria, muitos olhando e dizendo: rapaz, você já pensou qual o significado do teu nome? Imagine para Icabô, que a Bíblia não relata muita história desse menino. Ele nasce e fica com essa autoestima tão baixa. Imagina uma criança dessa nascendo. A psicologia poderia dizer: mas o nome que está dando para o garoto vai atingir ele quando crescer, ele vai carregar uma inferioridade, uma maldição, porque o nome que deram para ele não é um nome bonito e nem muito menos de destaque, mas vai passar a vida toda lembrando com alguém derrotado, lembrando de sofrimento. Não é triste ter um nome lembrando de sofrimento, ou viver uma história vivendo de passado, ainda mais com um nome que se identifica a vida do indivíduo. Agora preste atenção, essa criança vai nascer, aí o cronista vai relatar que Jabes fez apenas o que? Uma coisa: ele orou, ou melhor dizendo, ele invocou ao Deus de Israel. A primeira coisa que eu citei no topo da mensagem é que Deus não precisa de circunstâncias favoráveis na nossa vida, seja em todas as áreas. Por que não dizer, não importa do lar que você veio, não importa em que momento você nasceu, você pode nessa noite olhar para mim, pregador, e dizer: como é lindo pregar, como é bom chegar com uma família como você chegou, como é bom contar uma história bonita quando se tem um carro novo, uma casa boa, um ministério bem sucedido, Deus te abençoado. E por que não dizer que meus pais nasceram lá cristão, meu avô era crente, tivemos muros de oração. Mas o que dizer de esse jovem e muitos outros na Bíblia que
se sobressaíram que os seus pais não permaneceram na presença de Deus. Os seus pais feriram o princípio da palavra, e se Deus quisesse, ele poderia honrar, e ele continua amando até hoje o que ele disse no Antigo Testamento: eu, Senhor, visita a maldade do pecado aos pais e aos filhos, até a primeira, terceira e quarta geração, mas acrescenta em bênção até 100 gerações daqueles que me honram e me obedecem. Preste atenção numa coisa: quem está nascendo aqui é Jabes. Quem está vivendo esse fato, essa situação, é Jabes, porque a sua mãe dá a luz a ele, segundo a Bíblia Sagrada, e ela não me dá muita referência em que momento o menino nasceu, mas quero fazer uma conjecturação. A Bíblia me dá respaldo para isso, para conjecturar, enfeitar a história e dizer, por que não dizer que talvez a mãe deu a luz a ele em um momento de miséria espiritual, escassez espiritual, escassez financeira, e quem estava em Jerusalém sabia que quem estava voltando do cativeiro estava vindo para competir. Agora esse menino nasce, e fica esse menino com o nome de Jabes, que significa causador de dores. Eu não sei, não posso identificar também aqui, a Bíblia não dá respaldo para isso, que dores Jabes causou em seu irmão, que situação que a sua mãe estava vivendo para dar o nome para o menino. Mas olha aqui que eu vou dizer uma coisa: não existe desculpa para clamar ao Deus do céu, não existe atalho para a vitória mais rápido se não for clamando e orando, buscando ao Deus do céu. Esse menino poderia viver uma vida rotulada nessa situação, poderia viver nessa situação até dizendo, por que não conjecturar, olha o lar que eu vim, olha a situação, agora as maldições vão seguir a minha vida. Os meus pais feriram o princípio da palavra, foram até cativo, e a Bíblia diz que eles ficariam espalhados sobre Israel e sobre todas as nações. Esse menino poderia pegar e se bitolar nessa situação, ou criar um rótulo para a sua própria vida, ou por que não dizer de pensar, como que eu vou ser abençoado, se o Senhor mesmo disse que visitaria a maldade do pecado aos pais e aos filhos. Olha aqui, eu descubro, Ezequiel, que apesar da palavra de Deus, os princípios de Deus não mudam, quem é o homem para mudar, mas a oração revoga princípio. Um dia Deus queria acabar com o povo, quando estavam peregrinando pelo deserto. Moisés levanta a mão e disse: Deus, como tu vai matar aqueles que são semelhança sua? Como você vai desfazer com aqueles que você mesmo criou? A Bíblia diz que Moisés fez o quê? Ele invocou ao Deus de Israel, ele orou ao Senhor, e o Senhor revogou o princípio, não matou, não feriu o povo de Israel. Olha para mim aqui, deixa eu dizer uma coisa: a oração muda a circunstância da nossa vida, a oração nos deixa mais perto de Deus, a oração revela o caminho mais fácil para a vitória, e não existe atalho para obter vitória nessa caminhada, se não for uma vida de integridade, de renúncia, principalmente uma vida de clamor. Eu nunca vi alguém na vida, ou por que não dizer por experiência minha, de alguém que clamou, de alguém que buscou, de alguém que pediu, de alguém que tocou no mestre, ou pela multidão, que não obteve vitória. Se nesta noite tu entrou aqui tentando até pensar com você, pregador, essa história é bonita, até se parece com a minha, olha a família que eu vim, olha o meu lar que eu vim da mãe, do relacionamento antigo, eu vim da prostituição, eu vim das drogas, eu vim do mundo, do calabouço, do terrível. Deixa eu dizer uma coisa aqui: para Deus não importa como você está aqui nessa noite, para Deus o que importa vai ser a tua entrega aqui no altar do sacrifício, na oração, na busca do clamor. Pode todo mundo olhar para você e dizer: não vai dar em nada, tu não vai durar muitos anos, a droga vai te matar, a prostituição vai te destruir, tu é só mais um que está ocupando espaço e banco. Mas eu vim nessa noite não para usar de manipulação humana, e muito menos de demagogia, brincar com teu sonho, brincar com teu sentimento, da tua história, mas eu vim afirmar que o Deus de Jabes, o Deus que muda a história, está aqui. Eu estou dizendo que Deus vai mudar o teu caminho, a tua trajetória, a tua vida. Deus vai mudar o teu caráter. Você pode até dizer: pregador, tu está afirmando porque tu tem uma família bonita, abençoada. Eu vejo a minha história. Se eu fosse te contar a minha história, a história da minha esposa, tu ia chorar do começo da pregação até o fim do culto. Uma esposa que nem perdoara a mãe que já estava morta na sepultura, não perdoava, mas um dia ela
jovem pegar todo esse complexo de inferioridade, se viver, se botir nele agora e dizer: quer saber de uma coisa? Eu vou viver essa vida mesmo. Já que o meu nome foi esse aqui, já que o meu nome foi dado esse daqui, então eu vou ficar bitolado, eu vou ficar rotulado nessa situação. Agora preste atenção, meus irmãos, porque Deus vai falar conosco poderosamente nesse lugar. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Vamos lá. Meus irmãos, imagine esse jovem pegar essa situação e viver nesse rótulo da vida. Agora eu preciso nessa noite falar algumas verdades. E se precisar usar um pouco de psicologia com Bíblia, eu vou usar. Porque eu já li, já estudei situações de maldição hereditária, já ministrei, já estudei a fundo sobre psicologia, já adquiri muitos livros sobre isso. E eu tenho descobrido uma coisa: tem pessoas que preferem viver escravo de uma situação do que desenvolver a sua própria personalidade, ao desenvolver a sua própria história de vitória, de conquista. Mas Deus me trouxe aqui para dizer que ainda existe muitos ricos que moram em casebre e muitos miseráveis que moram em palácio. Eu vim dizer uma coisa: você pode ser até uma família humilde, não viver uma condições muito boa financeira, mas se você tem uma vida de oração, você já tem tudo. Se você consegue clamar ao Deus que muda a história, você já é um vitorioso. Eu nunca vi alguém que clama ao Deus de Israel, alguém que busca ao Deus de Israel, que permanece na mesma, a família permanece na mesma, a situação financeira permanece na mesma, não. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus acrescenta muitas bênçãos sobre a vida daqueles que temem o nome do Senhor. O que nós temos na nossa sociedade hoje, e o mal do século é a depressão, segundo a psicologia, meus irmãos. O mal do século hoje, eles até dizem que a máquina humana vai tomar o lugar do ser humano. Eu desacredito no que a filosofia diz, no que a psicologia diz. Eu desacredito, porque enquanto haver um remanescente na terra que ora, que edifica muros como Jeremias, Deus vai estar preservando a nossa família dos demônios, da retaliação do inferno aí, desse mundo que quer entrar no nosso lar, quer entrar na igreja, quer entrar na família. Deus sempre preserva uma minoria que ora, que busca, que chora, às vezes ainda quadrada, na igreja, no distrito, na dominação. Um remanescente fiel é o suficiente para Deus mudar a nossa história. Levanta a mão, se for um remanescente que está chorando, que está buscando e que mesmo sem força está gritando. Deus está dizendo: ei, Neemias, continua edificando o muro, continua jejuando, continua clamando, continua orando, que a recompensa virá sobre a tua vida. Meus irmãos, e olha só, quando eu olho para a história de Jabes aqui, eu percebo que é quase impossível falar sobre Jabes, meus irmãos, e não dar um respaldo sobre oração. Eu tenho descobrido ao decorrer da minha caminhada, meus irmãos, que é ver alguém se tornar forte no mundo espiritual, é viver uma vida de oração. Desde os meus 17 anos, eu tive uma vida regrada, meus irmãos, pela oração. No começo da caminhada, por que não dizer por nossa experiência mesmo, né, Ezequias? Não tinha muito conhecimento, não tinha muitos professores para nos instruir, ensinar. Apenas nossos pastores, claro, já era o suficiente para nos ensinar. Eu me lembro, meus irmãos, que no começo do meu ministério, eu não tinha alguém para me discipular uma teologia, um conhecimento mais profundo, ou muito menos me alcançar uma Bíblia atualizada. Mas eu aprendi com um homem de Deus que chegava e me dizia assim: Selomar, sabe qual o segredo de se tornar um homem poderoso? Sabe qual é o nosso segredo para ser vitória no casamento, numa família? Quanto mais tu orar, mais Deus fará. Quanto mais tu se prostrar diante de Deus, ainda que sem força, ainda que fraco, tu vai ficar poderoso. A estatura de um crente se mede pela soma do seu sacrifício, e não são sacrifícios por estudos acadêmicos, mas pela oração. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa: eu posso enfeitar toda a mensagem nessa noite, mas se eu não colocá-la na oração, ela vai fazer cosca nos meus ouvidos aqui, mas não vai
Tem homens que oraram até na madrugada. Quem foi o homem que orou de madrugada? Tem gente que critica os oradores, tem gente que critica quem ora na igreja. Às vezes, por não orar na igreja, ora no monte porque consegue se adaptar, e tem por hábito orar no monte, orar em casa ou em qualquer lugar. Mas tem aqueles críticos que zombam aqueles que oram. Para que orar? Tem igreja, sim, eu não vou discordar com isso, mas a Bíblia Sagrada é cheia de referência de homens que oravam no monte. Um deles era o próprio Jesus, que orou no monte, meus irmãos. Abraão teve um encontro com Deus. Qual hora foi? Da madrugada. Você já percebeu que as tuas maiores guerras se travam de madrugada? Quando o espírito de morte te arrodeia, qual hora que é? Não é amanhã, nem à tarde, nem à meia-tarde, é de madrugada. Qual os maiores ataques espirituais da nossa vida são de madrugada? Mas por que Deus gosta tanto de se revelar na madrugada, na oração? Porque Ele sabia que a madrugada os demônios batalham, os demônios guerreiam. Há muitos descansando, no momento de descanso, no sono em casa, mas é de madrugada que muitos heróis da fé da Bíblia Sagrada obteram vitória. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 19 e versículo 27 que Abraão teve um encontro com Deus que ora de madrugada. Em Êxodo capítulo 24 versículo 4, quando é que Moisés teve um encontro com Deus? Moisés teve o seu encontro com Deus de madrugada. Josué capítulo 6 versículo 15, a Bíblia diz que o sol parou para Josué guerrear e o povo teve vitória pela madrugada. Deixa eu dizer uma coisa, o salmista diz no Salmos 8 e 13 que aquele que ora de madrugada é mais forte, alcança a vitória, alcança a conquista. Deixa eu dizer uma coisa, que Marcos capítulo 1 e versículo 35, Jesus orava pela madrugada. O hábito da oração da madrugada é o próprio Jesus Cristo. Pregador, o que você quer dizer com Jabes essa história de madrugada? A Bíblia diz, e ela não é a Bíblia, porque não dizer a Bíblia não dá informação que hora esse rapaz clamava. A Bíblia diz que alguns oravam como Daniel, virado para Jerusalém da sua janela. Alguns, a Bíblia diz que oravam de manhã, oravam de meio-dia, oravam de noite. Eu não sei que hora Jabe orava, mas se ele sofria algum tipo de ataque espiritual, lembrando do seu passado, viver do outro lado, porque os principais ataques do diabo, segundo a psicologia na mente do ser humano, que hora que o diabo usa Ezequiel para atacar a vida das pessoas, dos drogados, da prostituta, a questão das drogas é de madrugada. De madrugada vem a solidão, de madrugada vem o arraso, de madrugada vem a saudade. Não é assim, é de madrugada que vem o desespero, é pela madrugada que milhares já tiraram a vida, é de madrugada, depois da meia-noite, que centenas já desceram a tampa fria. Sabe por quê, meus irmãos? É porque de madrugada é o momento que o diabo atua em muitas casas, em muitas famílias, ou até que não tem uma casa, um lar. É de madrugada que os demônios atuam, que a Bíblia também dá algumas referências de demônios que atuavam de madrugada. Mas eu fico com a oração da madrugada. Eu não sei que momento Jabes clamou, não interessa, mas eu creio que se diz pela psicologia, os maiores ataques na mente humana de madrugada. Eu quero crer que Jabes sofreu muitos ataques espiritual devido ao seu nome de madrugada. E eu podia viver com uma situação desmentíssima para baixo, mas ele clamou ao Deus do céu. Deus está dizendo, não importa qual hora tu vai orar, o negócio é orar. Não importa qual hora tu vai buscar, o negócio é buscar reserva, o negócio é buscar intimidade, o negócio é ficar íntimo de Deus. Eu estou pregando aqui, gente, e eu estou me esforçando, só que eu estou sentindo que Deus vai começar a mudar a atmosfera e vai ser agora. Eu não vou fazer isso por força, mas pelo Espírito de Deus. De pé, se coloque de pé. Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. Não precisa explicações melhor. Eita glória! Agora preste atenção. Preste atenção, meus irmãos. Eu estou pregando aqui
sobre clamor, sobre pessoas que se posicionaram a não viver numa situação de crítica, porque não dizer psicologicamente, mas desenvolveram a sua personalidade, desenvolveram viver uma vida de vitória. Algumas pessoas nessa caminhada, pode observar, eu conheço muitas por experiência minha. Tem gente que vai viver a vida toda na igreja, mas nunca vai desenvolver um ministério. Tem gente que vai viver a vida toda no púlpito, mas nunca vai ter a autoridade de Deus. Eu preciso falar essas verdades. Tem pessoas que vivem como, por que não dizer como cão, vivem se lembrando do seu problema. Ei, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Eu já orei por pessoas, Ezequias, que elas são capazes de chorar na tua frente, chorar na minha frente e dizer: não, pastor, o problema é meu marido. Vai vendo, Deus vai te pegar nessa noite. O problema é o pastor, o problema é a igreja. Não, o problema é não tive desde o meu casamento. O problema é que eu tive muitos filhos. Que eu quer matar os teus filhos, é isso? Sabe qual é o problema dessa geração, meus irmãos? É a geração de Abimeleque. Sai da terra de Belém por desobediência. Aí o que acontece? Vai de paraquedas na igreja, não quer viver nos princípios, não quer assumir o seu caráter pessoal, não quer assumir a sua responsabilidade. Sabe o que Abimeleque fez? Sai de Belém, diz: não, que é Belém de Judá, Ezequias, a terra que acolhe, a terra que ajuda, a terra que abençoa, a terra que supra a viúva necessitada. Dele sai da terra de Belém, da terra do pão, por causa de uma crise. Os juízes estavam julgando a terra e houve uma crise. Ele vai para onde? Ele vai dar uma aventurada para onde? Ai, meu Deus, ele sai do quê? Da terra do pão, da terra que ajuda, da terra que acolhe, Belém do Judá, da terra do pão, da terra do trigo, da terra da farinha, da terra do azeite, da terra do livro, da terra do pão, da terra que supra a necessidade da viúva e do pobre. Agora ele vai para onde? Vai para a terra de maldição. Ele vai para Moabe, aonde logo começou um incesto com as suas filhas, meus irmãos, por causa de uma crise. Agora eu preciso abrir um parênteses, porque eu estou pregando Bíblia. O que tem de gente abandonando a chamada de Deus por causa de uma crise no casamento. O que tem de gente botando a culpa na namorada, no esposo, nos filhos, no pastor, porque não ora, porque não busca. E todo dia o pastor está dizendo: vamos orar, vamos buscar, vamos vigiar mais, vamos buscar mais, Jesus está voltando. Mas não quer orar, não quer viver de amuleto. Me diga a oração do pastor, me diga a oração do profeta. Eu vou falar nesta noite, Jesus. Olha para aqui, o que mais tem nessa última hora é uma geração manipulada. Me diga oração de mal que alguém consegue sobreviver. As pessoas culpam todo mundo e dizem: não, a igreja é ruim demais, a doutrina é grande. Abre a tua igreja, se quebra, se rebenta, sem chamada, faça isso. Preste atenção numa coisa: quando nós vemos para o evangelho, nós temos que aceitar princípio e não querer revogar princípio. Quando nós decidimos viver uma vida com Deus e dizer: Deus, não importa se o pastor ora ou não ora, eu vou orar. Não importa se a igreja não quer orar, eu vou orar. Não importa se o meu esposo não ora, eu vou orar. Aí culpa o A, culpa o B, porque eu não tenho tempo. A oração você arranja tempo, você dá um jeito. Glória a Deus, aleluia. Vem pra mim, eu não vou fazer estou vestidinho bonitinho. Mensagem linda. Preste atenção. Quem é que me ensinou? Escutando muito vídeo no YouTube, psicologia, lendo muito livro de Augusto Cury, pregando sobre escatologia, que eu prego muito americano, Napoleão Falcão, muito escutando muito seminário, através da internet, através de livro, estudando mensagem boa, profunda e revelada, começa a extrair do texto de 2 versículos que eu consegui pregar até agora, lendo a Bíblia. Poder e autoridade, uma família transformada, ganhou a esposa para Jesus, que vinha do terceiro casamento cheio de demônio, amaldiçoado, onde eu preguei para a mãe, preguei para a avó, preguei para tudo, eles já partiram. Ela não perdoava nem a mãe dela, meus irmãos, que já era morta. Mas como tu venceu tanta guerra, tanta luta, uma mulher que era dependente, não queria depender do meu dinheiro, não queria depender do meu trabalho, e Deus fez o quê? Eu vou te colocar na casa do oleiro, vou fazer como Jeremias, vamos dar uma volta na casa do oleiro. O compromisso é teu de descer, depois quem te levanta sou eu. Sabe o que eu fiz? Para que ela fosse para a casa do oleiro, eu tive que ralar na oração. Ninguém veio apenas me dar um conselho, mas a minha personalidade, o meu ministério brotou nos meus joelhos na oração. E não tenho vergonha de dizer uma realidade aqui, sem medo de errar, tanto que essa mensagem vai estar certa gravada.
Nunca nesse campo da Assembleia de Deus alguém me empurrou meu ministério, Ezequiel. Até hoje. Glórias a Deus. Mas como é que tu prega em todas as campanhas do Campicador? É porque quando você tem uma vida com Deus, Deus tem compromisso com você, com a família de Deus. Eu sei que tem uma mulher sofrendo aqui que tem chamado de Deus. E você já sofreu, tu está sendo usado agora por Deus para abençoar a vida de alguns. Mas se dependesse de alguns, ia morrer na casca. Preste atenção numa coisa que eu vou dizer. Até no meu ministério, quem abre a porta é Deus. Nunca nenhum de distrito me ligou, nem de campo, ou nem do estado do Rio Grande do Sul me ligou. Vamos fazer a tua agenda. Sabe quem faz a minha agenda? É o chamado de Deus que me persegue todo dia. Ele me incomoda todo dia. O meu chamado me desperta para a hora da madrugada. O meu chamado, Ezequiel, faz eu viver sonhos que ninguém conseguiria viver. Faz eu ver demônios de madrugada que você não teria capacidade para ver. Você vê problema de família de madrugada, eu tenho isso comigo. Eu pego carga das pessoas, oro por ela, repreendo o demônio, expulso os demônios. Aconselhamos família. Quando eu vou para casa, eu levo um cara numa falda pesada, às vezes igrejas pesadas que não oram. E eu louvo a Deus que essa igreja aqui, Deus está falando, mas é uma igreja que ora. É por isso que quando você ouve eu pregando, você diz, fala, Deus, ora mesmo, vamos buscar. É por isso que quando eu falo essas verdades, você glorifica. Aonde não tem oração, eu prego isso. Todo mundo fica calado. Você está dizendo que é verdade porque você sabe que tu é um homem de oração e Deus sabe que a vitória virá na tua casa hoje só pela oração. Algumas verdades nessa vida vão nos confrontar, mas lá na frente nós vamos ver que valeu a pena, Ezequiel. Continua pregando a verdade, sendo um homem sincero e transparente. Mas Deus quer falar em particular com alguns aqui nessa noite. Quantos entenderam a mensagem? Desenvolva a tua própria história nessa noite. Aleluia! Pregando segunda-feira na campanha da nossa sede do distrito ali. E a gente, é óbvio, tu começa a presenciar, andar no culto e presenciar, estar na tua igreja, e um grande obra está sendo realizado ali, mas a gente percebe que algumas pessoas se tornam mendigos da oração. Meu Deus. Mas como isso, pregador mendigo? Me explica esse negócio. É mais ou menos assim, ó, a Bíblia diz que Deus deu autoridade para os presbíteros fazer o quê? Orar. Isso não quer dizer que isso é restrito, que o obreiro, diácono, auxiliar não tem. Não me interprete, não é isso que o versículo está relatando. Paulo apenas expressou, acredito pelo Espírito Santo, ou pela mente dele mesmo, que a unção pela mão dos presbíteros curará o doente. Mas eu não sou obrigado a concordar só com isso, porque eu já orei por doente mesmo, não ungido, Deus curou. Isso foi pensamento expresso de Paulo. Ah, mas Paulo também foi um homem que pegou e tinha um espinho na carne. Então preste atenção em uma coisa, muitas coisas são inspiradas pelo Espírito, mas o Espírito de Deus nunca será restrito, porque vai usar só o pastor Ezequiel, vai só usar o diácono. Deus quer usar as tuas mãos nessa última hora. Aí muitos pegam, claro, com respeito à eclesiastia e os princípios da palavra, não podemos ferir. Alguns dizem, não, mas é só o pastor que pode aprender o demônio. Quem disse isso? A Bíblia diz que o Senhor Jesus disse, olha o que ele disse que deu para nós. E ele deu de graça, viu? E ele disse, não precisa orar. Ele não falou no fim do texto, vocês agora têm que orar. Ele disse, alguns demônios só saem com o quê? Com jejum e oração. Então, por isso que alguns demônios saem da tua casa, jejum um pouco mais. Então, agora presta atenção, ele disse, eu vou te dar, Ezequiel, poder. Segundo, eu vou te dar autoridade. Outra coisa que ele disse, em meu nome vocês vão, e não vou cobrar nada por isso. Eu vou dar para vocês poder para expulsar os demônios. Eu abro um parênteses para dizer uma coisa aqui muito séria. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, eu tenho pautado muito a minha mensagem, meu distrito na campanha, foi obrigado a pautar esse tópico aqui. De que forma nós estamos usando esse poder dentro de casa, principalmente? Aleluia! Quando algo começa a dar errado na tua casa e você perde o controle, vem com o dinheiro, resolve sair, passar com a esposa com o marido, sai com os filhos, mas a guerra continua, o problema continua. Deixa eu dizer uma coisa, nesse momento o teu dinheiro resolve mais, a flor resolve mais, a roupa, o presente para resolve mais. Neste momento Jesus disse, eu dei para vocês poder e autoridade para expulsar os demônios. Nesse momento você vai ter que ir para a parte que Jesus falou, agora com jejum e oração, vocês jejumam e oram. De que forma nós estamos usando esse poder hoje? Sabe que nós temos muita ousadia para falar no púlpito, temos muita autoridade para expulsar, repreender. Quando estamos aqui é fácil, tem um corpo de obreiro e uma igreja revestida na atmosfera espiritual de poder. Somos muito. Apenas a adoração que vocês adoraram aqui, os demônios já estremeceram no inferno.
Agora preste atenção, e quando nós voltamos para casa? Quando não temos reserva. Quando o pastor Ezequiel não está lá. Quando está só a tua esposa, aquele problemão para resolver com o teu filho. Sabe o que Deus está dizendo? O que é que você está fazendo com o poder? Você só usa aqui na igreja e não usa na tua rua. Você só quer repreender aqui, não repreende em casa. Deus está dizendo, vai para a oração no lugar secreto, capítulo 6, versículo 6 de Evangelho de Mateus. Vai para o lugar secreto, eu quero desvendar algo no mundo espiritual que tu vai vencer só pela oração. Outra coisa, Jesus disse, em meu nome vocês vão curar os enfermos. Por que que nós não estamos curando todos os enfermos? É porque estamos desacreditando no poder que Deus nos deu. Porque estamos apenas se bitolando numa passada no versículo. Não estou ferindo o princípio, é a palavra de Deus. Há de quem tirar uma vírgula. Mas eu não sou obrigado a só concordar com o versículo. Porque Jesus disse, o meu Espírito será derramado sobre toda a carne. Aí ele disse, eu dou para todos. Não disse, eu vou dar para o Ezequiel, vou dar para os diáconos. Esse negócio de diácono foi criado pelo apóstolo Paulo. Existia, aí vem um assunto que muitos endoem. Existia muitos homens no Antigo Testamento, sacerdote, levita, existia. Presbítero, esse negócio foi criado por Paulo mesmo. Agora preste atenção, ele disse, eu dou para vocês. Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão. Você tem que receber o que Deus está falando aqui. Eu estou aqui para mexer no psicológico, mexer, usar manipulação de forma nenhuma, sem o princípio da palavra. Agora olha, Jesus disse para todos vocês que estão aqui, eu dou para vocês poder e autoridade. Levanta as tuas mãos, vai recebendo agora, para expulsar os demônios. Os demônios que atormentam a tua casa, atormentam a tua esposa, atormentam teu marido, que tira o sono, que tira o paz, aquela vizinha que incomoda, não espragueje, não maldize, olha isso aqui, não maldize o teu vizinho, teu colega, teu pastor. Deus está dizendo, são espíritos que estão atuando lá. Eu dei autoridade de expulso em casa agora. Levanta a tua mão, virado para a tua casa, vamos lá. Em nome de Jesus, os demônios que atormentam uma terra por terra agora, na minha rua, na minha cidade, no meu bairro, a igreja do nome de Jesus vai dizer, eu dou poder para expulsar os demônios, eu dou poder para curar o enfermo. Agora quem fala em língua tem que falar, porque a Bíblia, eu dou poder e autoridade para vocês falarem novas línguas. Ei, olha aqui outra coisa, presta atenção, essas línguas aqui, isso aqui não é língua de anjo. Não é língua de anjo, são línguas estranhas, não é língua de anjo, são estranhas, são línguas que são expressas no céu, não é língua de anjo, são línguas que são expressas pelo Espírito de Deus. Quando você começa a dizer, eu não tenho força, Senhor, aí você começa a orar, aí você começa a orar, aí você fica pensando, é língua de anjo, o anjo está falando comigo, não é anjo, não, é línguas estranhas, não é revelada a mim e nem a você, são línguas que o Espírito leva diante de Deus, e naquelas orações de Urabacão, você está dizendo, Deus, eu não tenho força, as minhas línguas estão dizendo que eu não consigo. Ao Espírito chega diante do Senhor e começa a dizer, aqui está a oração de Ezequiel, Senhor, ele está orando em língua que nem os anjos entendem, ninguém compreende, mas ele está dizendo que não tem força, as línguas estão dizendo que ele não consegue, e que ele chegou aqui desanimado. Vai orando em língua agora, as línguas estranhas é para a edificação da igreja. Pregador, faz tanto tempo que eu quero falar em língua, eu não consigo. Vem aqui para frente agora. Não tenha vergonha, irmão. Se eu tiver que descer, eu vou descer também. O pastor ora por mim também. Pastor, faz tanto tempo que eu falava em língua, hoje eu não consigo. Eu cheguei na caminhada, parece que me roubaram. Escute o que eu vou dizer. Ninguém rouba as línguas estranhas que o Senhor colocou no teu lares. Essas línguas estranhas, não é de anjos. Nem os anjos, Melissa, conseguem interpretar as línguas da igreja. Imagina o Janda no céu interpretando a língua do pastor Ezequiel. Você fala que isso a oração secreta do pastor, a oração secreta do Senhor. Sabe aquela oração secreta dos teus pecados, premeditado, pensado? Que Deus e você possa botar em público aqui, você escandalizar todo mundo. Essas orações secretas, você está orando em línguas, contando para Deus o teu pecado, são chamadas orações secretas. Preste atenção, são orações, meus irmãos,
que anjo não pode interpretar e nem sentir, porque a Bíblia diz que o único que sente, que geme e que chora e que leva a nossa oração até diante de Deus é o Espírito Santo de Deus. É o único que pode interpretar a língua da igreja, é o Espírito de Deus, porque os três são um só, não são anjos, são Pai, Filho e o Espírito. O único da autoridade que tem poder de interpretar a tua língua e levar diante de Deus o teu clamor, o teu choro. Quantos aprenderam isso? Vai para o livro nunca. Nem no livro você vai encontrar isso. Preste atenção, meus irmãos. Quem quer nessa noite dominar o mundo espiritual? Não estou brincando com você. Deixando de autoridade. Não. Eu estou dizendo quem quer dominar o mundo espiritual. Não, aqui é fácil, né, Ezequiel? Dominar lá na tua casa, aquela guerra no casamento. E Deus vai chamar pessoas aqui agora. E aquelas guerras que tu está na tua casa, com a droga, na situação, na prostituição, na pornografia. Pregador, eu estou vindo na igreja, mas estou numa guerra, eu tenho problema com isso, porque vem no rei do passado. Deus vai quebrar essa rede de maldição aqui hoje na tua vida. Vem para frente em nome de Jesus. Esse moço que está ali, você, filho, que está com o relógio na mão assim. Eu não lembro se você chegou depois, eu estava ali já. Mas presta atenção. Deus vai falar com você nessa noite. Eu não conheço a tua vida, mas Deus conhece. Eu não quero usar de manipulação. Vem cá na frente, você mesmo. Essa irmã que está ali também, você, filha, está com a vida atada aqui. Você, vem aqui na frente. Aqui. Deus tem uma palavra. Tem gente corajosa aqui, reconhecendo que precisa voltar fora desse quer e desenvolver a vida. Glória a Deus, aleluia! Quando eu começo, Espírito Santo. Espírito Santo, olha aqui, preste atenção no que eu vou dizer uma coisa para você. Deus vai mudar a tua história, porque Ele é um Deus de promessa e não falha. Agora Deus diz uma coisa para você: fica firme, porque a promessa é maior que o gigante que quer te matar, te destruir. Sabe, eu não estou julgando a tua aparência, nem tua personalidade, porque eu não conheço nada da tua vida, mas o Deus conhece, que o inimigo quer bagunçar com a tua história, com a tua vida. Tu estás aqui nessa noite, muitas vezes você vem lutando para cá em guerra e conflito dentro de ti, só que Deus manda dizer nessa noite: eu sou Deus que muda a história. Olha o que Deus está dizendo para Ezequiel: eu sou Deus que muda o cativeiro, eu sou Deus que muda a história, eu sou Deus que arrebenta todo o complexo de inferioridade. E olha o que Deus está dizendo: o complexo de inferioridade que o inimigo diz da tua mente: não posso, não sou capaz, não tenho, nunca você mentira de Satanás. Tu vai ser aquilo que Deus vai falar agora, tu vai ser o que Deus tem para a tua vida. Tu vai ser o que a Bíblia promete, que a oração do justo levou ao princípio. A oração dos santos da igreja aqui hoje, o pastor vai orar, Deus vai quebrar maldições na tua vida. É na tua vida, Deus está dizendo: eu vou quebrar maldição hoje. Eu vejo tantas coisas aqui, mas eu não posso falar em público. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. Deus tem fechado até a tua sepultura. Só que Deus manda dizer: se hoje tu creres, tu verás a glória de Deus. Deus tem muito mais para a tua vida. E tem uma coisa: Deus tem libertação nessa noite completa na tua vida. E Deus está dizendo: olha aqui, ó, isso aqui aconteceu comigo. Desenvolver a história pessoal é com nós mesmos. Poder de decisão, nunca mais é meu e teu. Ah, mas a tentação é grande. Jesus disse: vocês vão sofrer tentação, porque eu venci. Eu venci o mundo. O Senhor está dizendo: eu venci o mundo aí, vocês vão vencer também. Como que eu vou vencer, pregador? Toda terça-feira, toda sexta-feira, na tua igreja, onde congregar, não sei, na presença de Deus no altar da oração. A partir de hoje, não aceita mais as pessoas de tal que tu vai ser, as pessoas que sei o que vai ser o teu futuro, porque o teu futuro está na mão de Deus. E Deus nessa noite está quebrando uma maldição na tua vida. Toda praga jogada contra a tua casa, a tua família está caindo por terra hoje. Toda palavra maldita, até quando o teu sentimento cai por terra hoje, porque Deus está quebrando correntes que te oprimiam e te amarrava a tua vida sentimental. Deus está quebrando as milhões de Satanás. Sabe o que Deus está dizendo para mim aqui? Que Satanás queria fazer você andar na vida sentimental, rodar e nunca ser fiel. Só que, e olha que Deus está falando, só que Deus está dizendo aqui: ele vai ser fiel do começo ao fim. Ele vai ser o bom pai, bom marido. Ele vai continuar sendo, porque a minha promessa é grande na vida dele. Não tem nada a ver com isso. Só está revelando. Glória a Deus, aleluia! Essa irmã aqui, você, eu não te conheço.
Mas quando você tem a minha cadeira e eu olho toda a igreja, se Deus quer falar alguma coisa, quando eu pregar para que eu saiba, mas quando eu fico olhando para você, Deus, levanta a tua mão, filho, levanta a tua mão. Deus está te trazendo vitória ainda essa semana dentro da tua casa. Eu não te conheço, mas Deus conhece a tua história, a tua vida, a tua luta, as tuas guerras, e Deus está dizendo que essa aflição está acabando hoje. A depressão não vai te pegar. Chega de se angustiar, chega de se deprimir sentado no teu sofá. Eu te conheço, eu conheço os teus conflitos, as tuas guerras. Eu preciso da diaconisa Placera aqui. O inimigo queria trazer uma depressão sobre a vida serva de Deus, uma angústia. Eu preciso de uma obreira aqui para abraçar ela. Ordene, irmãos, aqui, nome de uma obreira para vir aqui. Eu estou falando de algo sério, eu estou falando de algo espiritual. A depressão não é uma angústia. A depressão é algo que vem para matar, meus irmãos, de infarto ainda. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou enfrentando o espírito de infarto hoje da tua vida. Estou te dando força física, saúde. Continue orando, continue buscando, porque as retaliações de Satanás nessa noite, filha minha, estou colocando todas por terra. E toda acusação e o ataque do diabo contra a tua casa está caindo por terra hoje, do Senhor. Deus está dando vitória muito espiritual. Ó, escuta o que eu vou dizer para vocês. Eu já tive depressão, eu já tive síndrome do pânico, e eu tive que profetizar isso aqui. Um síndrome do pânico. Sabe o que é isso? Alguns tiram a vida, alguns ficam loucos, outros se matam. Eu levava um companheiro sempre quando ia pregar no meu ministério junto comigo, e eu ficava lendo minha era, não conseguia memorizar a palavra. Aí eu não entendia como é que Deus ainda me usava. Quanto Deus mais me esmagava, mais eu vi sinais do meu ministério. Quanto Deus mais me esmagava com situações de batalha espiritual, mais eu entendi o que Deus tinha futuramente para mim. Quando passou a depressão de situação, eu comecei a pregar muito sobre psicologia com a Bíblia Sagrada, e alguns vinham dizer para mim: tu é psicólogo? Eu disse: não sou psicólogo, mas o Espírito Santo revela, o Espírito Santo é sabedoria personificada, ele capacita, ele dá sabedoria. E aí eu dizia: não sou psicólogo, mas eu sei o que você está vivendo. Alguns vinham dizer: já estou no segundo casamento. Outros diziam: eu estou cheio de depressão lá para mim. Outros nem me dão testemunho. Deixa eu dizer, Deus está libertando pessoas da depressão aqui dentro de você. Aquela manga está ali, já feita preta de óculos, vem aqui na frente. Deus tem uma vitória muito grande hoje aqui para ti. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Eu não conheço você, muito menos o teu ministério, qual área desenvolve, se desenvolve alguma, não. Mas Deus manda dizer: continue adorando e louvando o meu nome. Continue louvando o meu nome na tua humildade, na tua simplicidade, do teu jeito. Não sei qual é o teu mistério, mas louva o meu nome. O Senhor está dizendo: adore o meu nome, seja aqui na tua casa, em qualquer lugar, porque a promessa é minha, o tempo é meu, a hora é minha, diz o Senhor dos Exércitos. Estou te dando livramento nessa noite, diz o Senhor. Deus está te guardando, acrescentando o dia de vida. Deus está guardando a tua saúde. Sabe o que Deus está dizendo aqui para mim? Que tu ia estar caminhando na rua, ia vir uma tontura, tu ia cair na beira da calçada. Deus está te dando livramento aqui. Tem gente que tem que ver para quê? Aleluia! O verdadeiro Tomé tem que ver para quê? Eu não acredito, pregador, em revelação que esse negócio. Peraí, Deus não antecipa livramento então? Eu sirvo um Deus que antecipa livramento, que dá vitória. Esse negócio que tem que falar o nome de Deus, se Deus quiser, faz isso. Eu já quantas vezes revelei até a cor de carro das pessoas, de pessoas especificamente da minha família. E Deus deu o mesmo carro, com a mesma cor, como Deus falou. E se você crer, Deus vai te dar vitória. Eu estava pregando em determinado lugar, eu olhei para um casal e eu disse para ele: preste atenção em mim aqui. Eu disse: não sei qual é o problema de vocês, se vocês têm casa ou não têm casa, ou pagam aluguel ou não, mas eu vejo uma chave na mão para acrescentar a tua fé, viu? Isso não é a teologia da prosperidade, nada disso. Em cumprimento da palavra que as bênçãos vão ter que correr atrás de nós. Eu disse para eles: vocês têm uma chave na mão de vocês, Deus vai dar uma grande vitória. Irmão, a bênção foi tão rápida, tão sacudida, tão transbordando, tão decalcada, que é o seguinte: eles me ligaram no outro dia aqui e disseram: nós ganhamos hoje de tarde uma casa, e tu revelou. E o seguinte, irmão, ainda com o terreno e a casa em cima. Primeiro eles só ganham um terreno e ganham uma casa em cima do terreno. Sabe quando você olha para o profeta e às vezes diz assim: não precisa de profeta,
critica os obreiros que são profetas. Para que profetizar? Para que? Irmão, esses homens aí que profetizam, que revelam, o pastor sempre está dizendo, olha ali, vigia ali, não vai ali, Deus está me mostrando. Ouça a voz de Deus. Aleluia! Não critique os servos de Deus, ore por eles. Ore pela família deles, porque um profeta verdadeiro só Deus sabe o que é um profeta verdadeiro só. É terrível ser um profeta verdadeiro. Para se tornar um falso profeta é bem fácil, mas um profeta verdadeiro é muito difícil. Irmã, levanta a tua mão para o céu. Você, Deus te trouxe aqui nesse culto para te dizer: eu estou acalmando essa tempestade hoje. Essa guerra tua aí não é física. Vem aqui na frente. Essa guerra aí que tu está não é física, é espiritual. Deus está dominando as guerras espirituais na tua casa nessa noite. Deus está dominando o mundo espiritual naquele lugar hoje, dando vitória. E Deus está dizendo: filha, começa a dominar o mundo espiritual lá. Começa a orar mais dentro da tua casa. Deus está mandando dizer para você: começa a orar mais pela tua família. Comece a acordar de madrugada. Busca minha presença. Essa guerra, tu sabe, não é física. Essa guerra é espiritual. É porque eu tenho obras grandes com a tua família. É porque eu tenho obras poderosas com a tua família. É por isso que o inimigo tem tentado te desanimar e te entristecer o teu coração. Só que Deus diz nessa noite: nenhuma retaliação do diabo, nenhuma palavra contrária negativa vai tocar a tua vida, porque a minha promessa te alcança, diz o Senhor dos Exércitos. Tem gente que veio aqui e está na guerra, não falou língua, não é porque não quer, é porque está precisando de um renovo de Deus. E Deus está dizendo: eu vou te renovar, vou te fortalecer nessa noite. Aquele jovem que está lá no som, eu acho que está no som. Rafael, levanta a mão, não te conheço, filha. Filho, agora presta atenção no que eu vou te dizer. Tu não vai ficar só nesse lugar, porque eu vejo tu pregando a palavra de Deus. Eu sou profeta do Senhor. Quero crer que muito mais do que Deus está me usando, Deus vai usar a tua vida. As duas mãos levantadas. Não é como tu queres, o Senhor, é como eu quero. Não é do teu jeito, é do meu jeito. Quantas vezes tu tenta agir da tua forma e o inimigo tenta entristecer o teu coração, mas Deus diz nessa noite: eu te puxei, te tirei de onde tirei. É porque tem uma obra poderosa com você. Deus manda te dizer nessa noite: grava o dia e a hora. Deus tem muito mais para o teu ministério. Deus tem muito mais para a tua família através de você. Deus vai trazer prosperidade na tua casa do Senhor. Posso continuar? O Espírito Santo de Deus está aqui, irmão. E é tão bom ouvir a palavra que é para você mais ouvir a voz de Deus através do profeta. Isso fortalece, isso faz a gente deixar tristeza aqui no altar, que o Senhor transforma em alegria. Deus está quebrando maldições hereditárias de dentro de famílias aqui hoje. Eu vejo pessoas chorando. Esse culto é um culto muito especial, porque o Espírito Santo sempre esteve aqui e o profeta dando liberdade. É por isso que Deus está fazendo. Deus está dizendo: dê liberdade para o meu espírito. Dê liberdade para o meu espírito. Essa irmã que está ali, esse blazer de brilho, essa irmã aqui, você mesma, você, levanta as tuas mãos para o céu. Deus está tocando na tua saúde agora. E todo mal que ia te trazer infarto, falta de ar, Deus está dizendo: eu estou repreendendo, estou tocando teus pulmões agora. Deus está tocando os teus pulmões agora. Sabe o que Deus está dizendo? Estou antecipando milagre dentro da tua casa, principalmente na tua vida, para que tu testifique, para que tu... Olha o que Deus está dizendo: vai profetizar, diz o Senhor. Vai profetizar, diz o Senhor. Não deixe de acreditar na chamada. Não deixe de acreditar no teu ministério. O teu ministério não é homem que te dá. O teu ministério não vem de baixo, vem do meu trono. O Senhor está dizendo: profetiza no meio do vale, profetiza no meio do deserto. Sabe o que Deus está dizendo? Tu vai cantar profetizando. Eu quero que tu cante na prova, diz o Senhor. Eu não quero que tu murmure, eu quero que tu profetize nesse vale. Te levanta nesta noite e toma posse de todas as promessas. Diz o Senhor: tu acha que eu não sei das tuas guerras? Tu acha que eu não sei dos teus conflitos, dos teus problemas particulares, que só tu e Deus sabe? Eu conheço toda a tua vida, diz o Senhor, e Ele está na palma da minha mão. Agora diz o
Senhor dos Exércitos para ti. Eu quero que tu profetize, abra a tua boca, porque eu tenho te mostrado, e muitas vezes eu acho que é da tua cabeça que é loucura, e Deus está dizendo: eu te capacitarei muito mais, diz o Senhor. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Deus vai agradecer que o ministério de Deus chamou pessoas aqui para ser profeta. Escute o que eu vou te dizer. Eu não lembro se eu já profetizei para ele. Eu não lembro. Eu tenho muitos amigos. Levanta a tua mão para o céu nessa noite. Eu tenho dificuldade. Eu espero uma dificuldade de memorizar as coisas, meus irmãos. Agora preste atenção no que Deus está dizendo. Continua sendo o profeta verdadeiro. Eu sei das tuas retaliações. Olha aí. Sim, eu sei quantas vezes tu se sente contrariado, porque eu te dei autoridade, eu te dei sabedoria, e o ministério profético está na tua mão. Só que presta atenção no que Deus vai te dizer nessa noite. Tu estás aqui, mas o mapa da tua vida está na minha mão. No futuro eu vou te tirar dessa cidade com a raiz de tudo. Vou te colocar em outro endereço, porque eu tenho uma grande obra com a tua vida. Eu vejo uma congregação nas tuas mãos. Deus vai te honrar. A promessa não é de agora, a promessa é antiga, mas o Senhor está dizendo: só mais um pouquinho, tu verás a minha glória refletir no teu ministério muito mais. O Senhor está dizendo: eu tenho muito mais para a tua vida. Deus está aqui nessa noite, e Deus está trazendo promessas tremendas nesse lugar aqui. Essa irmã que está lá na porta, levanta a mão para o céu. Você, irmão, você, isso, levanta mais a mão para o céu nessa noite. Tu estás aí, e o teu trabalho terá recompensa, diz o Senhor. O que tu faz, tu não faz para homem, nem para dar satisfação a ninguém. Mas diz o Senhor nessa noite: continua fazendo o que tu faz na tua simplicidade. Continua orando no teu secreto, porque tu diz: Deus, eu oro em pensamento, eu ando, eu falo com o Senhor. O Senhor está dizendo: continua falando comigo na rua. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu vou desenvolver na tua vida espiritual habilidade muito maior, para tu ver coisas que ninguém vê, para tu sentir coisas que ninguém sente na tua casa. Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero que tu tome posse a promessa na tua vida antiga, e muitas vezes de Deus aquela promessa nunca vai acontecer. Eu, Senhor, conheço a tua história, a tua vida, e eu tenho o mapa da tua família nas minhas mãos, diz o Senhor. E diz o Senhor nessa noite: levanta a tua cabeça, ande para frente, e não deixa que as retaliações e as circunstâncias te desanimem, diz o Senhor dos Exércitos. A profecia, Ezequiel, não precisa enfeitar. Você fala só o que Deus manda e Deus honra. O problema é querer enfrentar o recado de Deus. Às vezes tudo que nós queremos não é explicação teológica. Às vezes ele está dizendo: Deus, se tu está comigo mesmo, se tu está no ministério, está nesse negócio, nessa igreja, fala comigo. Aí Deus diz para você: fique de pé. Aí você diz: Deus, não precisa falar mais nada, tu já revelou que está comigo. Eu vi alguém dar um testemunho hoje assim, dizer: irmão, eu pensei. Aí do nada o pregador diz: fique em pé. E eu pensei comigo: não precisa falar mais nada, não quero vir. Deus já acabou de mandar eu ficar em pé, porque Ele está comigo. Às vezes, Ezequias, tudo que nós queremos ver em algo que venha direto do trono de Deus, como um abraço, como uma palavra: eu estou contigo. O teu trabalho tem muita importância no reino de Deus. Às vezes o homem não consegue perceber o pastor devido ao cargo do ministério de compromisso, não consegue dar atenção a todo, e muito menos conseguir agradecer por todos o que fazem. Mas ele sempre está, o Espírito Santo está regendo, e a recompensa virá do Senhor. Eu não preciso de recompensa do homem, ela virá lá no trono de Deus. Todos nós receberemos galardões. Dá a mão para o irmão que está do teu lado agora, nós vamos orar. Nós vamos orar. Eu não sei se é possível Ezequiel cantar no hino, Ezequiel. Se alguém encaminhar alguém cantar, se você quiser cantar, Ezequiel, não sei, eu vou orar depois. Em nome de Jesus Cristo. Tem gente que vai sair aqui expulsando o demônio quando botar o pé em casa. Já expulsaram, vai repreender mais ainda. Tem gente que vai sair daqui e vai dizendo: em nome de Jesus, não é a minha filha que canta de rei aqui, não é fulano, é Beltrano, aqui é o sangue de Jesus, tem poder, demônio sai. Deus está te devolvendo a autoridade na tua família, sobre os teus filhos, para dominar todo o espiritual. Deus está dizendo: pai e mãe que está aqui, ore um pouco mais, jejum um pouco mais pelos teus filhos, ore um pouco mais pela tua casa. E outra coisa, não amaldiçoe teus filhos e a tua casa, porque tem muito crente
cantando em crentes, vestidos de crentes, dizendo o nome de ti casa. E amaldiçoando os filhos, Deus está dizendo: vigia com a tua boca. Vigia o que você fala. Tu veio aqui para receber a vida da parte. A partir de hoje, muda a tua forma de pensar e ministrar a palavra. Peça sabedoria para Deus. Deus dá sabedoria agora. Dá sabedoria para mim, dá sabedoria para os outros, dá sabedoria para a tua igreja. Em nome de Jesus, eu oro pelo teu povo. Fortalece o vigor daqueles que estão cansados. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus está aqui nesta noite. Amém? Aleluia. O Senhor Jesus, Ele muda a tua história nesta noite. Aleluia. Exaltado é teu nome, Jesus. O Espírito Santo está aqui ministrando os corações nesta noite. Aleluia. Vejo em teu rosto o reflexo do passado. Marcas que lembram momentos que só te fazem chorar. Às vezes dormindo e chorando, acordas assustado. Nas noites sombrias e frias que só te fazem chorar. Eu ouço meus gritos pedindo socorro. Ninguém te escuta e nem pode te ajudar. Mas eu das alturas te ouvi e estou aqui. Sou tudo que você precisa pra te consolar. Eu sofri mais que você. Deixei o meu trono de glória pra livrar você. Levei uma cruz tão pesada e nela morri. Levei-te com sangue no corpo pra viver-te. Ei, olha aqui! Não chores! Deus está dizendo: esqueça o passado. Tuas dores e culpas deixei crucificado. Eu sofri, o preço foi caro. Vejo em minhas mãos e os meus pés os sinais dos cravos. Ei, o Senhor te fez livre. Adore o Senhor nesta noite. Recebe o renovo de Deus. Se calma, olha o que o Espírito Santo está dizendo nesta noite. Olha pra mim tão somente e sejas curado. Jesus está dizendo assim, ó: meu sangue liberta e perdoa os teus pecados. Eu não quero ter viva chorando a dor do passado. Rasgue essa página do livro e da tua história. Eu quero te ver me adorando em tão somente. E você nasceu de novo daqui para frente. E a dor que você sente
história, o Deus que liberta, o Deus que transforma nesta noite. Completa a tua obra neste lugar, na vida deste irmão, na vida dessa irmã, na vida deste jovem, na vida dessa criança, na vida desta mulher. Senhor, que nessa noite abriu o coração e que entendeu a tua palavra. Opera o teu milagre, entra lá dentro da sua casa, quebra as cadeias, quebra as correntes, quebra as fortalezas do diabo que tem se levantado nessa família para destruir, para te separar. Senhor, esta noite, entra dentro do seu lar, neste momento.